Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Olá, bom dia! Estamos no ar com mais um programa Mundo dos Negócios. Hoje temos a satisfação de receber dois nomes que representam grandes pilares da inovação, da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico no Rio Grande do Norte. O primeiro nome é o professor Ivanildo Rego, bastante conhecido e reconhecido, ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte por mais de uma vez, diretor-geral do Instituto Metrópole Digital, instituição que é referência nacional na formação de profissionais de tecnologia da informação, de pesquisa aplicada e também de empreendedorismo. Sob a sua liderança, o IMD se consolidou como um dos maiores centros de excelência em tecnologia na nossa região, formando talentos e contribuindo de forma decisiva para a transformação digital da sociedade. Também nos acompanha Rodrigo Romão, diretor do Metrópole Park, ambiente de inovação que conecta universidade, empresas e sociedade, gerando oportunidades, fortalecendo startups e atraindo investimentos estratégicos para o Estado. O Metrópole Park vem se destacando como um verdadeiro ecossistema de inovação, impulsionando o empreendedorismo tecnológico e aproximando ciência e mercado. Juntos, eles representam a força do conhecimento como motores para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Norte. Bom dia, professor Ivanildo, satisfação tê-lo aqui conosco. Bom dia, Gênio. Um grande prazer, mais uma vez, de estar voltando aqui ao seu programa. Rodrigo Romão, satisfação tê-lo conosco. Satisfação é minha, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Tem futuro fora da tecnologia? Acredito que não. Acho que cada vez mais a gente vai ter que ter uma perspectiva de trazer a tecnologia para o nosso dia a dia, mas acho que sem perder, Gênio, a humanidade, né? Assim, os aspectos humanos, né? Para que a gente não consiga... Você se refere aí à gentileza, o carinho, o amor, a dedicação, a empatia, essas coisas? Também. Ou seja, não sejamos frios e aproveitemos ao máximo a tecnologia, é isso? Sem dúvida. Acho que tem esses pontos também, e assim como as habilidades essencialmente humanas, né? Que a gente chama no geral das soft skills. Né? Soft skills, certo. A criatividade, esse pensamento crítico, a capacidade de interação, de produzir conexões, né? Para que a gente possa aproveitar o máximo possível, né, todo o potencial que a tecnologia tem para nos dar. Então eu sou um grande defensor dessa linha, né, humanos e tecnologia de forma associada. Eu vou repetir a pergunta para o professor Ivanildo Rego, porque eu lhe fiz como provocação, mas ele foi quem implantou o IMD, que conseguiu estruturar esse instituto espetacular. E como é, professor? A vida inteligente sem tecnologia? Eu acho que a tecnologia é isso que o Rodrigo falou. Ela é um elemento fundamental e numa sociedade que nós vivemos, que é a chamada sociedade do conhecimento, você não tem como desconhecê-la e tirar o melhor proveito do uso da tecnologia, porque ela também tem bons e maus usos, né? Sim. No sentido da gente impulsionar crescimento econômico, social e construirmos uma sociedade mais justa. Bom, o IMD e o Metrópole Park são referências no ecossistema de inovação do Rio Grande do Norte. Para começar, como é que os dois resumem o papel dessas instituições no desenvolvimento tecnológico e econômico do Estado? Começa com o professor Ivanildo. Eu diria que o IMD ele foi pensado para pegar o conhecimento produzido na universidade, gerar emprego, renda, gerar inovação. Quer dizer, ajudar o próprio Estado, aí eu falo em setor público e privado, fazer aquilo que é essencial dessa sociedade do conhecimento, que é a transformação digital. Então, nós terminamos buscando fazer algo que alinhasse um forte ambiente de formação, de pesquisa e desenvolvimento com empreendedorismo, né? Resumindo, o IMD, um parque tecnológico hoje, tem da ordem de 170 empresas que geram 3.250 empregos, mas ao mesmo tempo a estrutura de formação com mais de 3.000 alunos, que pega do garoto de 12 anos, num programa para superdotados, ensino técnico, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e um programa para idosos.
nesse ambiente, convivendo com os jovens empreendedores das centenas, de mais de uma centena de empresas que se encontram lá. E você, Rodrigo? Perfeito. Bom, para fazer uma analogia, talvez com quem está nos ouvindo tem em casa provavelmente um roteador, né? Então, o Parque Tecnológico especificamente, ele se comporta como isso. Então, ele é uma rede, várias pessoas vão se conectar como uma rede de internet Wi-Fi, buscando ali algum tipo de conexão que faça sentido para quem. Então, lá na verdade, a gente vai conectar academia, vai conectar governos, as empresas, a sociedade de uma forma geral, cada público com a sua necessidade. E baseado nos problemas, nas perguntas, nas intenções que nós recebemos no dia a dia, a gente dispara para a nossa rede quem é que pode ser um provável parceiro, solucionador daquela questão. Então é normal que uma startup chegue e procure por fomento. De repente a gente saiba, sei lá, que o Sebrae está no momento fazendo um trabalho nesse sentido. Então, né, como um roteador, a gente dispara, né, essa conexão com o nosso parceiro. E de repente a startup está precisando de um aluno para trabalhar e a gente conecta com a direção de ensino. Pode ser o poder público que chega com uma solução pensada para o governo do estado, para a prefeitura. E a gente tem uma startup com alguma solução aplicável, a gente dispara nessa chamada para elas. Então, é um hub, né? Basicamente é um hub que vai conectar todos esses atores, né? E por isso tem se mostrado tão efetivo, né, no desenho do ecossistema local de inovação. Um hub desse, com interface com um governo moderno, tem potencial de gerar incremento de velocidade no desenvolvimento do Estado? Não tenha dúvida, né? Como a gente diz assim, né? Acho que a perspectiva da transformação digital é algo que veio, né, para ficar, então não é se vai acontecer, mas quando vai, né? E especialmente agora, né, com a chegada, com a popularização de tecnologias mais avançadas, como é o caso da inteligência artificial, né, no qual a sua aplicação vem muito no intuito de aumentar da celeridade e produtividade. Então, assim, acho que o poder público, especialmente, né, e falando aqui do nosso estado, precisa olhar com mais atenção para isso, tanto na parte de ser um usuário, né, dessas tecnologias, para que o serviço público fique cada vez mais dinâmico, né, e atualizado, bem como investir nisso, né? E aí, quando a gente pensa em parques tecnológicos Brasil afora, nós temos dados aí, por exemplo, de São José dos Campos, né, no qual cada R$1 investido naquele parque tecnológico retornou para a sociedade R$19. E assim, são números incríveis, né? E se a gente pensar no poder público, aí eu tenho um número específico da Prefeitura de São José dos Campos, que investiu nos últimos 5 anos cerca de R$38 milhões na estrutura do parque e retornou de impostos 46 milhões. Então, é um investimento. Autossustentável. É autossustentável. A gente tem um problema grave aqui, na minha opinião, que é o seguinte: eu soube que, em pleno século XXI, as atividades de boa parte do governo do Estado e de boa parte das prefeituras aqui do Estado ainda não são informatizadas. Vocês têm notícia disso? Eu estou só para mostrar o atraso tecnológico. Ainda existem atividades que não estão integradas e informatizadas de uma forma plena. Inclusive, a área de segurança me disseram que não está completamente informatizado, completamente digitalizado. Tem futuro uma sociedade dessa, professor Ivanildo? Essa é uma das coisas que me deixam mais triste com relação ao potencial que o Instituto Metrópole Digital tem, que no que diz respeito ao setor privado está sendo muito bem aproveitado, e no setor público, especificamente o setor público federal também faz isso muito bem, mas Estado e prefeituras, eles estão há 40, 50 anos atrás e não tem como melhorar a qualidade da prestação de serviço para os cidadãos se você não fizer essa transformação digital. E o Instituto poderia e pode ser esse instrumento importante de transformação. E essa é a realidade. Infelizmente, ainda não houve esse tipo de compreensão até hoje de que, aliás, como muitos estados estão fazendo, né? Para você ter uma ideia, o estado do Piauí tem uma Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial, Secretaria de Estado, tá? Que está, de fato, fazendo grandes movimentos importantes. Então, isso é verdade
E é uma pena que não tenha aproveitado tão bem, por exemplo, como o Judiciário do Estado tem aproveitado Informatizou bem. total, né? Exatamente. O Legislativo também. Acho que o Judiciário e o Legislativo estão informatizados completamente. Né? O Judiciário eu conheço bem, o Tribunal de Contas do Estado também, né? Muito bem, trabalhou conosco aí há mais de 7, 8 anos fazendo esse processo de transformação e isso traz melhorias significativas. Você pega a área de segurança pública, tá? Com investimentos não muito altos, você de fato conseguiria agregar inteligência, agilidade nos seus processos de gestão, ou seja, você colocaria no outro patamar. A mesma coisa na área da saúde. Tá? Impressionante isso. Parece até que os agentes públicos são inimigos da tecnologia. Não é? É um negócio tão estranho, porque o mundo que se desenvolveu, o mundo que oferece a melhor qualidade de vida, é exatamente a parte do mundo onde a tecnologia avançou. E eu não vou citar país a país aqui, mas a gente pode comparar e não há posição política, não há conduta ideológica. Qualquer país que evoluiu, que se desenvolveu, esteja ele no espectro ideológico que estiver, ele necessariamente fez uso e bom uso da tecnologia. Gênio, permite só dar um exemplo claro. Não, professor. A UFRN, em 2003, a gente começou um grande processo de transformação digital. Construímos tecnologias lá que hoje está no Brasil todo, em mais de 100 instituições, e gerou, a partir dessa tecnologia, a maior empresa de TI do Estado hoje. A UFRN, quando eu assumi a reitoria pela primeira vez, tinha 12 mil alunos. Deixei com 36 mil alunos e com 900 funcionários a menos. Sim. Tá? Isso, vejo o ganho de eficiência e uma das instituições mais respeitadas do Brasil. Ganho de qualidade. Fizemos tudo isso mantendo quase o quadro docente um pouquinho maior, 100 professores a mais. Então, isso mostra o quanto a tecnologia é importante, porque fizemos isso claramente acrescentando qualidade à instituição. Hoje é uma instituição líder no país. Então está feito o desafio aí para o governo do Estado. Procura a universidade, o IMD, o Parque Tecnológico, pelo amor de Deus. Prefeitura de Natal também, que nós estamos aqui. Prefeitura de Natal, Parnamirim, as prefeituras todas. Que informatizem, digitalizem todas as atividades, vai gerar conforto, atividade essencial para que as pessoas possam viver mais e melhor. Eu vou chamar um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos conversando aqui com o professor Ivanildo Rego e com Rodrigo Romão, IMD e Parque Tecnológico. É rapidinho, voltamos já. De volta com o programa Mundo dos Negócios. A pauta hoje é tecnologia, inovação, digitalização, essas coisas todas. Estou conversando aqui com o professor Ivanildo Rego e com Rodrigo Romão. Professor, quais são as necessidades mais urgentes de investimento para a expansão e consolidação do Metrópole Parque como hub de inovação cada vez mais competitivo? Olha, efetivamente, a gente aprendeu a dominar a questão mais complicada, que é essa relação universidade-empresa. E essa coisa está muito bem. E construímos uma estrutura de formação extraordinária, como eu falei, com mais de 3 mil alunos. O nosso problema hoje é uma coisa que até parece simples: espaço físico. Sim. Por quê? Para nós expandirmos, a gente precisa e consolidar melhor o parque, nós precisamos de trazer também para dentro do nosso parque as grandes empresas do país, as Big Techs internacional. E essas empresas, eles só vêm para Natal se for para ficar dentro do campus da universidade, dentro do Instituto Metrópole Digital. Que empresas são essas, por exemplo? Eu sei Big Tech, mas para o nosso telespectador saber. Hoje nós trabalhamos com Dell, Lenovo, Intelbras, qualquer outra Big Tech que... A Acer, a Foxconn, Michelin, todas as grandes empresas que a gente conhece hoje de tecnologia, a gente trabalha com eles, desenvolve projetos e tecnologias para eles.
E a gente tem buscado trazer essas empresas para dentro do nosso parque. O que eles querem vir, mas querem vir para dentro do campus da universidade, não temos espaço. E não temos espaço hoje nem para abrigar novos professores, novos cursos e tal. Nós, de fato, estamos bastante restritos. Resolvendo essa questão... Qual é o caminho para resolver essa questão? O mesmo caminho que a gente teve para montar para implantar o IMD. Para implantar o IMD. Emendas parlamentares, dinheiro de investimento federal. Sim. O governo federal investe, entre emendas e outras formas de investimento, em torno de 1 bilhão por ano no estado do Rio Grande do Norte. Eu estou querendo 45 milhões. Sim. Em troca. Nós garantimos, no curto prazo, chegarmos a 5 mil empregos, ou seja, criarmos mais 1.750 empregos. Mas eu estou falando de empregos qualificados, bem remunerados, de empregos diferenciados. Isso significa, quando eu estou falando de emprego, novas empresas. Nós hoje estamos com 170, né? 170, quer dizer, no mínimo mais 50 empresas aí nos próximos anos. Empresas que vai fortalecer, como é o papel da tecnologia da informação, toda a cadeia econômica do Estado. Essa é a coisa mais barata que tem. Isso que eu ia dizer, essas empresas e os empregos são uma ponta. Isso. Porque o ambiente de tecnologia, de evolução, não tem um valor muito maior, não tem? Mas muito. Essa é a parte mais importante. Sim. Mas eu acho que para convencer mais de perto as pessoas que colocou o dinheiro ali, é retorno certo, garantido. Quer dizer, a gente tem que fazer um apelo, então, à bancada federal. Atenção, senadores, deputados federais, vocês precisam colaborar com o IMD, com o Parque Tecnológico. Que já colaboraram muito, né? Sim. Precisamos renovar de mais essa colaboração para darmos esse outro salto. Gente, presta atenção. Esses 45 milhões tem que ser de uma vez ou pode ser dividido? São 3 blocos. Sim. 15 milhões cada. Pode ser 15, 15, 15. 3 anos. 3 anos, por exemplo. Pois é, no universo de 1 bilhão, tirar 15 milhões para um investimento direcionado para a tecnologia, com a geração de benefícios gigantescos para a sociedade, sobretudo para o futuro, é quase nada, né? É, exatamente. Observe bem, ali no campus da universidade e em torno do campus, a gente tem hoje o maior polo de alta tecnologia do estado e dos maiores da região, do país e da região Nordeste. Quer dizer, investir nisso para fazer crescer é retorno pronto e é garantir desenvolvimento e inclusão do Estado na chamada economia do conhecimento. A gente tem que sair do atraso, porque nós paramos no tempo e a forma de sair do atraso é com a economia do conhecimento, esse investimento aí. Não é por aí, Rodrigo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu me lembro bem, Gênero, eu cheguei ao parque em fevereiro de 2019, né, nesse cenário, pouco mais de um ano do parque em funcionamento. A gente tinha ali na ordem de 30 empresas, 400 empregos, né, diretos gerados. E eu sou uma pessoa que eu vim do mercado privado e trouxe essa perspectiva com o professor Ivonildo, da gente talvez trazer uma gestão diferenciada para sair talvez essa visão de uma gestão pública dentro de um ambiente que precisa ser tão inovador. Sim. Então a gente começou a trabalhar ali com planejamentos estratégicos, com máquina de vendas, com KPIs, acompanhando indicadores, né, para que esse crescimento acontecesse ao ponto de que nós chegamos hoje, né, com mais de 170 empresas. Dessas 170, mais de 100 foram criadas após o Parque Tecnológico ter sido estabelecido. E a gente fez esse levantamento recente. Essas empresas, algumas delas já foram graduadas, né? Sim. Vocês chamam graduados quando a empresa ela chegou a um estágio do saco, ela vive sozinha, ela vai embora, né? Exatamente. Né? Então, um dos serviços, né, que o Parque Tecnológico tem é a incubação de empresas, que de forma resumida, uma incubadora ela existe para diminuir o risco de empreender. Certo. Esse é o nosso papel. Então, o empreendedor tem lá a nossa assistência de espaço físico, de infraestrutura tecnológica, de equipe, né, de pessoas especialistas em áreas de negócio para ajudar exatamente essa startup a ganhar corpo, né? Então, a incubadora vai cuidar como cuida do bebezinho ali que ainda está se estabelecendo para poder sobreviver com as próprias pernas, né? Então, passo a passo, a gente consegue ir dando autonomia a ele, ao ponto de que ele se gradua, como gradua um aluno nosso, né? E aí ele chega no estágio que a empresa dele tem condições de continuar subsistindo sem o nosso fomento, mas ele ainda pertencendo ao nosso ecossistema e colaborando com todos. Perfeito.
Em termos de formação de talentos, quantos alunos o IMD já capacitou e de que forma isso tem se refletido no mercado de trabalho e no surgimento de novas startups, professor Ivanildo? Olha, Gêner, a gente forma em todos os níveis, até Sim. programa de certificação de 300 horas, nós já formamos milhares. Tá? Sim. E mantemos regularmente 3.000 estudantes. E muitas dessas empresas que surgiu lá dentro do Instituto. Nos nossos cursos de empreendedorismo, lá dentro da disciplina de graduação, o aluno tem uma ideia e recebe todo o apoio para desenvolver esse negócio. Então, nós já graduamos 19 empresas. Essas graduando, porque eu digo que no IMD a gente forma CPF e CNPJ. Sim. Essas 19 empresas nasceram efetivamente lá dentro. Outras empresas que vieram para o Parque Tecnológico também, ela recebe todo o apoio nosso. Por exemplo, nós somos uma unidade Embrapi. Sim. Embrapi é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. É a Embrapa da Agricultura. Antes, eu falei há pouco tempo que nós desenvolvemos muitos projetos com Big Techs, grandes empresas. Nós não fazíamos projetos de inovação, pesquisa e desenvolvimento com empresas locais. Para você ter uma ideia, este ano, de 16 projetos que nós já contratamos com a Embrapi, 16 são com empresas locais. Startups, grandes empresas também, como a Guararapes, a Brisanet e outras empresas, Interjat e outras empresas do nosso estado. Tá? Então, de fato, esse processo de formação está gerando empresas e emprego qualificado. Muitos dos nossos alunos, hoje, eles estão trabalhando em empresas do Parque Tecnológico ou estão, por exemplo, trabalhando em Natal, mas empregados nos Estados Unidos, em São Paulo. Ganhando em dólar. Canadá, ganhando em dólar, mas são empregos que estão sendo gerados em Natal, né? Sim. Porque a partir dessa o qualificação. salário é internalizado aqui. Muito interessante. Esse ecossistema de inovação ele é construído em rede, é isso? Como se dá a relação do Metrópole Parque e do IMD com as empresas diretamente e com os órgãos públicos? Tem uma relação constante, direta ou não? E nós mantemos uma relação muito forte com o setor público e privado. O Instituto trabalha em projetos com muitas instituições públicas. Né? Agora mesmo, o Ministério da Saúde nos contratou para fazer uma transformação digital na sua ouvidoria, que é a ouvidoria do SUS. A ouvidoria do SUS cobre o Brasil todo e eles precisam de agilidade nas respostas. Isso significa incorporar inteligência artificial. Tá? Da mesma forma, como toda hora nós estamos estabelecendo parcerias com empresas para desenvolver novas tecnologias para elas. É tanto que o Instituto tem uma diretoria de projetos que cuida exatamente dessa relação com os nossos parceiros, tá? E a diretoria da unidade Embrapi que cuida da relação de projetos que são feitos através da Embrapi. Rodrigo, quem tem vontade, quem está na audiência aqui com a gente, tem vontade de empreender, que se aproximar do empreendedorismo na área da tecnologia e não conseguiu ainda, como é que ele pode fazer? Que orientação, que dicas se pode dar? Excelente ponto, Gêner. Então, a gênese de uma startup, né, que é exatamente essa empresa talvez mais imersa no ambiente de tecnologia, né, não se restringe a isso, mas é mais imersa, ela parte do seguinte ponto, né, normalmente a gente vai ter ali um cliente, um consumidor, enfim, né, um usuário ali do serviço, no qual ele vai executar uma série de atividades buscando um ganho. Então, por exemplo, anos atrás nós pegávamos uma fila do banco para poder sacar um dinheiro. O ganho que a gente queria era exatamente ali pegar o dinheiro em si. E teve muita gente, né, inovadora que ficou mapeando toda essa jornada do usuário de um banco. Pegar a fila, passar por uma porta eletrônica, passar por uma revista, né, perder tempo ali. E foram entendendo os atritos que existiam nesses passos até ter o dinheiro. Então a fila é um atrito, a porta é um atrito, o tempo perdido é um atrito. E você cria uma solução, normalmente embarcada tecnologicamente, para eliminar esse atrito e entregar o ganho. Foi aí que os bancos digitais surgiram, né? E, enfim, se massificaram
dessa forma. Então, para quem está nos ouvindo, o olhar de curiosidade mesmo, né, com o cliente, com o potencial consumidor que você tenha, olhar a jornada do que ele faz em relação a algum benefício que ele queira. Se parte dessa jornada você conseguir construir uma solução que no final vai entregar o mesmo valor, esse é um excelente caminho para ter uma startup validada. Quer dizer, e o portão de entrada pode ser o IMD e o parque? Sem dúvida alguma. Porque o parque é do IMD. É do IMD. Eu sei. É uma das diretorias do IMD. Tem 6 diretorias. Exatamente. O Eugênio, está aberto a qualquer momento lá no nosso site, metropolipark.imd.ufrn.br. Tem a seção de editais, né? O edital do programa de incubação está aberto o ano inteiro. A qualquer momento pode se inscrever. Ao longo do ano a gente vai fazendo algumas chamadas, né, relativas a fazer uma seleção dos negócios que chegam, porque chegam negócios que têm essa característica que eu acabei de dizer, assim como chegam outros, talvez ainda que precisam melhorar um pouco mais, mas a gente tem toda essa disponibilidade, ok? Se alguém de alguma empresa quer desenvolver um produto, melhorar a tecnologia, ele pode ir lá no Parque Tecnológico ou procurar a nossa diretoria de projetos ou outras empresas que estão querendo se instalar no parque, entender as coisas que estão acontecendo. É só fazer contato com a equipe do parque, lá exatamente no endereço que Nós estamos falando para o estado todo. Isso. Inclusive lá para o Alto Oeste, para o estado todo. Então, funcionamos de forma remota também. Funcionamos de forma remota. Interessante lá. Que é para poder... Lá em Paulo Serra nós desenvolvemos projetos com o IF e a BrisaNet, de forma conjunta. Eu queria apenas, para a gente concluir, porque o tempo já foi embora, eu queria apenas uma mensagem do professor Ivanildo para quem está do outro lado, que tem um filho ou uma filha, que deseja melhorar o padrão de vida e o caminho ao empreendedorismo. O que é que você pode dar de dica, professor? Olha, de forma bem resumida, procura as instituições. O IMD é uma delas, que tem inúmeras oportunidades de formação e através do parque, de oferecer essa possibilidade. Mas nós temos o SEBRAE, por exemplo, do Estado, que é um parceiro importantíssimo do IMD, que efetivamente garante essas oportunidades. Agora, de um modo geral, particularmente no IMD, nós temos oportunidade para todos os jovens, de 12 anos, os superdotados, até o aluno de doutorado ao idoso, tá? Para vir para esse ambiente que respira empreendedorismo. Quem quiser é acolhido. Sem dúvida. É isso aí. Rodrigo, muito grato pela sua participação aqui no Mundo dos Negócios. Eu que agradeço, Gêner, agradeço a você que está nos ouvindo e peço, por gentileza, nos conheça e também nos reconheça, até para nos ajudar também com essa pauta de conseguir expandir os nossos negócios lá no Metrópole Digital. Espero que você tenha sido impactado com o potencial que nós temos aqui de evolução tecnológica e de ampliação de emprego, de empresas, de qualificação, tudo isso para que a gente possa ter uma vida mais moderna, com mais conforto, com mais satisfação sua, dos seus familiares, enfim, de todos nós, norte-riograndenses. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência. Nós voltaremos aqui no próximo domingo, às 10h30, na TV Tropical Record. A você, um excelente fim de semana. Aproveite a sua vida, curta a vida, que a vida é curta. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades.